Fala pessoal, bom dia! Vamos chegando para a nossa live de hoje. Como sempre prometido, uma vez por semana a gente vem trazendo conteúdos. Dessa vez nós vamos falar dos preparativos após a muda, mais centralizado na reprodução, certo? Como que você tem que fazer para se preparar para a sequência da temporada, que já temos que ir pensando na reprodução, pessoal. Se a gente parar para pensar, em alguns estados, principalmente aí agora, final do mês de julho, início de agosto, o pessoal já entra, já começa a se preparar e já começa a realizar atividades aí para reprodução, certo? E aqui no sul demora um pouquinho mais, aí para o início de setembro, quando o clima começa a se estabilizar, as próprias aves já vão, né, se ajeitando, já vão se sentindo aptas para iniciar o processo, certo? Então, pessoal, hoje a gente vai falar dos 7 passos para a reprodução, né? Como fazer um passo a passo aí para você estar preparado para esse período, certo? E como eu já falei em outros conteúdos, pessoal, mas talvez para alguém que está vendo aí pela primeira vez, se sentir mais, não digo que possa estar perdido, mas ter uma certa linha de raciocínio para quem quer talvez começar aí a reprodução, para quem quer começar a criar, qual é o melhor caminho, certo? Então nosso objetivo aqui de fato é trazer informação e ajudar o pessoal a formar esse tipo de conceito aí para os conteúdos. E hoje eu vou dar esses 7 passos, certo, pessoal? Desde o início, assim. Então talvez em alguns assuntos que a gente vai abordando, o pessoal já possa ter conhecimento, mas justamente visando aquela pessoa que quer começar do zero, que está meio perdido, ou que já começou algumas coisas, não está dando muito certo. E eu sempre falo, independente do hobby, né, pessoal, a gente tem que ter um objetivo, né? Qual o objetivo, né, com a criação? De fato eu quero reproduzir em ambiente doméstico, eu quero participar de campeonatos, de torneios de canto, torneio de fibra, ou de fato eu só quero ter uma ave de estimação em casa. Eu gosto de ouvir o canto, né, e então eu quero ter uma ave em casa. Por que eu sempre pergunto qual que é dos 3 objetivos que o criador tem que ter? Porque dependendo do resultado que ele almeja, o resultado que ele quer ter com a ave, ou com o hobby em si, ele vai ter alguns problemas e vai ter algumas situações que ele pode ter dificuldade para fazer se ele quiser fazer tudo, por exemplo, né? Eu quero reproduzir, mas eu também quero ir a campeonato, né? Tipo, eu quero criar várias espécies. Vai ter dificuldades, né? Porque, por exemplo, se eu tenho o objetivo canto, é muito difícil de eu conseguir colocar o canto adequado, por mais que eu tenha um mestre, se eu tiver outras aves, outras espécies no mesmo ambiente, né? Porque ela vai ouvir. E o filhote, quando ele está no ninho, o que ele ouvir, ele vai absorver, né? A gente tem pessoas que até pensam assim, não, mas ele tem que ouvir o da espécie dele. Não, ele tem que ouvir o que tiver ali. Mas na natureza as aves estão todas juntas. Negativo. O pai canta para o filhote em cima do ninho, em alguns horários, em especial nos horários da manhã, bem cedo, final da tarde, mas não vem outra ave ali, outra espécie cantar próximo do filhote, né? Por quê? Porque o pai e a mãe protegem o filhote do ambiente, do território deles, e outras aves não chegam muito perto, até porque algumas podem ser predadores e outros podem estar ali atrapalhando, né? Então a gente tem que observar muito como que funcionam as coisas da natureza, porque por instinto, muito desses comportamentos a gente vai ter que trazer para o ambiente doméstico para que as coisas deem certo, certo, pessoal? Então é muito importante, antes de você começar a reprodução ou ter a iniciativa, a vontade de criar, determinar o objetivo, né? Essa temporada, esse ano, eu vou participar de campeonato. Se você for participar de campeonato, vai ter alguns critérios com a reprodução que você vai ter dificuldade de fazer. Porque o pássaro que vai no campeonato, ele está lá, ele está encelado, ele está a 1000, ele está cantando muito. E dependendo da função que você tiver com uma fêmea de reprodução, ela estiver chocando alguma coisa, vai atrapalhar.
ela vai ficar brava, ela vai ouvir esse macho que vai para o campeonato cantar muito e ela vai acabar quebrando ovo, matando o filhote, vai acabar abandonando o ninho, porque ela entende que tem alguém ali numa sintonia diferente do processo, né? Isso vai atrapalhar. Algumas pessoas podem até questionar, mas eu tenho uma fêmea lá que não acontece nada. Bom, pessoal, assim como existem machos craques, existem fêmeas craques também, que são fora do normal. Mas se a gente for considerar a média, o padrão, a gente vai entender que no geral não é assim que funciona, né? Para a gente ter um resultado melhor, a gente tem que considerar a média, a gente tem que considerar a maioria, né? E aí a gente vai ter que tomar alguns cuidados para que isso funcione, certo? Então, pessoal, vou trazer agora, após a gente delinear o objetivo, eu vou trazer agora os 7 passos, tá? Primeira coisa, gaiola ideal para criação, higiene e alimentação, né? Como eu já falei dos pilares, mas hoje vamos falar um pouquinho de gaiola. Primeira coisa que você tem que definir eu vou criar determinada espécie. Dependendo da espécie que você for criar, as gaiolas criadeiras, né, para a fêmea principalmente, elas têm umas dimensões já padronizadas, né? Você pode pesquisar aí em algumas lojas, pela internet mesmo, e você vai entender que existem alguns padrões, né? Tipo, para aves de pequeno porte, né, coleiro, canário, curió, elas trabalham em torno aí de 50 centímetros de comprimento, 40 e poucos de altura, 42, 45, varia um pouco. E o pessoal acaba sempre também adaptando muito a questão do ambiente, né, do espaço que se tem e com relação à gaiola, à criadeira, né? Mas se a gente for considerar um padrão, é mais ou menos em torno disso, tá? O pessoal cria em prateleiras e tal. E então é muito, eu tenho um espaço X e eu vou calcular lá mais ou menos pelo número. Mas vamos colocar um padrão mínimo aí, em torno de 50 centímetros. Para aves de porte médio maior, né? Aí a gente vem depois com gaiolas de 70, de 80, né? Até de 1 metro para tricaferro, sanhaço frade, cardeal e outras aves, né? Então as gaiolas variam mais ou menos de acordo com a espécie e com o tamanho que a pessoa tem disponível de ambiente, certo? Uma outra questão também, pessoal, é com relação aos puleiros, tá? O que seria o correto dos puleiros em determinação dessas gaiolas? Colocar muitos puleiros na gaiola é ruim, por quê? Porque a ave acaba não exercitando nada, ela não alça nenhuma batida de asa, nenhum voo, por exemplo, ela só pula, né? Isso faz com que a ave não tenha exercício, com que a ave não se exercite de forma alguma, né? Isso acaba trazendo prejuízos para ela ao longo do tempo, né? Porque ela não vai exercitar, né, a sua musculatura, as suas asas, e isso pode acarretar em problemas na parte da reprodução, parte de musculatura dela para ela expelir o ovo, para o macho, por exemplo, conseguir ter forças lá para se manter sobre as asas para poder fazer a cópula na fêmea. Então tudo isso é importante. Esse período justamente agora, pessoal, que a gente está, né, pós-muda, né, é muito interessante que as aves façam exercícios de voo no mínimo 30 dias, tá? Entre 30 e 60 dias tranquilo, mas no mínimo 30 dias as fêmeas em viveiros ou em voadores, que a gente chama, gaiolas acima de 1 metro, com puleiros extremos, né? Um puleiro em cada extremidade. Não adianta colocar a ave com um voador e colocar vários puleiros para que ela fique pulando. Não, puleiro em cada extremidade para que ela possa alçar voo, né? Comida de um lado, água do outro, para que ela faça essa movimentação frequente, porque isso vai ajudar ela a desenvolver essa musculatura, desenvolver esse exercício diário, porque o exercício também faz parte da saúde da ave, né? Então é importante que você estimule isso, certo? Depois, pessoal, a higiene também, né? Manutenção da higiene da gaiola, troca, né, frequente ali dos papéis que coloca no fundo, da grade, se for. Hoje em dia, pessoal, até justamente para ajudar na praticidade de higiene, as gaiolas de criação, no geral, o pessoal está preferindo gaiolas de ferro, né, gaiolas em metal, ou com pintura em epóxi, ou com pintura galvanizada.
Por quê? Porque elas são mais fáceis de você eliminar qualquer infestação de parasita, doença, são mais práticas também para você fazer higiene, né? E a higiene é um dos pilares importantes para que você tenha resultado na criação, certo? O pessoal está perguntando na gaiola do galador, né? O galador, ela tem uma gaiola uma dimensão menor, porque você vai ter que ajustar na prateleira e tal, para você fazer a cópula. E até depois eu vou citar mais na frente, pessoal, que é um dos passos, que é a diferença da poligamia e da monogamia, tá? Que aí você vai entender a questão de também isso estruturar o ambiente, a gaiola, de acordo com esse processo que você vai fazer, tá? E isso depende de algumas prioridades e alguns critérios. E a alimentação também, né? Como já falei em outras lives, e a gente vai sempre reforçando os assuntos, a alimentação é um dos pilares, tá, pessoal? Então, nutrição adequada, balanceada de acordo com a ave, para que ela consiga chegar lá no momento da reprodução, preparada nutricionalmente, com o seu metabolismo em dia, para que o resultado seja efetivo. Então, segundo passo, avaliação das matrizes, comportamento, escolha do galador. O que determina, pessoal? Antes da gente falar de genética, que é o próximo passo, vamos falar da avaliação. Como que você faz para escolher uma fêmea? Eu vou procurar uma fêmea, eu vou adquirir, ou então eu já tenho. Como que eu sei se essa fêmea vai ser uma matriz boa? Como que eu sei se essa matriz aí vai cuidar dos filhotes, vai tratar bem? Considerando só a função da fêmea fazer o trabalho dela e do macho, sem a gente entrar no critério de genética, vamos observar pela seguinte forma. Primeiro, a fêmea, ela tem que ser uma fêmea calma, tá? Se for aquela fêmea muito agitada, que qualquer pessoa chega perto, ela voa para um lado, voa para o outro, ela não para, ela tem dificuldade ali, ela tem uma característica de comportamento da raça, que às vezes não quer nem dizer que a fêmea não pode ver pessoas diferentes, ou qualquer pessoa, até o próprio criador, às vezes, que as aves acabam se afeiçoando mais à pessoa que trata, né? Então chega e ela já, rápido ela se movimenta. É uma fêmea que pode dar problema na hora da reprodução, pessoal. Por quê? Porque se ela estiver chocando, né? Se ela estiver colocando ou estiver chocando e aparecer qualquer situação que mude a movimentação do ambiente, ou uma pessoa que entrou, o próprio criador veio tratar, ela sai muito rápido do ninho e ela pode levar o ovo junto, fazendo com que esse ovo quebre, interrompa o processo. Depois, quando ela estiver chocando, ela pode por algum momento se assustar, sair do ninho e o ovo esfriar. O ovo esfria, ele acaba gorando, acaba o filhote morrendo, né, porque ela ficou muito tempo fora do ninho, porque se assustou de alguma coisa. Quando ela estiver tratando os filhotes, mesma coisa, ela pode abandonar o filhote ou sofrer alguma interferência de comportamento ali, ficar agressiva e matar o filhote. Então é muito importante a gente observar o comportamento da fêmea antes de iniciar a reprodução, né? Embora todas sejam aptas, algumas às vezes têm uns critérios aí que você tem que antecipadamente verificar, observar, né? Como eu sempre falo, criação e observação e dedicação. Então observar o comportamento dela para que você não tenha problema lá na frente, né? Isso sem a gente falar em genética. Vamos falar pensando naquela fêmea que eu quero que faça o processo completo e trate os filhotes, né? Então é muito interessante você verificar isso. Normalmente, por meio que um percentual maior, não por regra, tá? Mas se você observar uma filha de uma mãe, uma fêmea, filhota de uma mãe que trata bem, que cuida dos filhotes, que tem comportamento mais ameno, mais adequado, mais calmo, naturalmente a filha tem uma probabilidade muito grande de ser semelhante à mãe, tá? Embora ela também herde a genética do pai, é muito provável que filhas de boas criadeiras sejam também boas criadeiras, né? Na maioria sim, certo? Então isso na experiência ao longo do tempo que a gente vem criando aí, a gente observa muito isso. E eu sempre considero também que a fêmea, né, até no processo evolutivo da criação, ela tem uma participação e uma transmissão maior do que o macho, certo, pessoal? Até porque também, se a gente for pensar em comportamento,
o filhote ele convive, às vezes, na maioria das vezes, ele convive mais com a mãe do que com o pai, né? A não ser que você faça um processo de monogamia onde o macho também ajuda a criar o filhote. Mas em ambiente doméstico, na maioria das vezes, o filhote convive mais com a mãe do que com o pai. Então, você observar o comportamento é muito interessante, certo? Com relação ao reprodutor, pessoal, normalmente a gente, né, procura as características dele que a gente quer no filhote, né? Ah, ele canta mais, ele repete mais, ele canta com mais tempo, ele tem uma sequência muito rápida. Então a gente observa essas características no pai, no galador, no reprodutor, e a gente quer ver essas características no filhote. Mas a gente esquece que nem sempre ele pode transmitir na primeira geração, às vezes ele vai transmitir na segunda, terceira geração, né? Por isso que é importante a paciência e a continuidade no trabalho. Às vezes você não tem que fazer um cruzamento e já descartar a possibilidade daquelas características que você quer. Daqui a pouco, com outra fêmea recessiva, e naquela característica ele vai transmitir, né? Mas você só vai ter de fato certeza no resultado depois que você cruzar o macho A com a fêmea B e ter o filhote. Aí você vai ver o que passou de quem para quem, né? Depois você vai testar esse macho com outra fêmea e aí você vai ver qual característica é predominante, que ele domina, e qual que talvez ele não está repassando. Ele tem, mas ele não está transmitindo para o filhote. E é aí que você começa a montar o quebra-cabeça do resultado em filhotes, certo? E isso demora, é um processo demorado. Eu sempre falo que na criação a gente não, quando a gente tem um método, quando a gente tem um processo, a gente deixa de contar com a sorte, né? Quando a gente está contando com a sorte, a gente depende de situações em uma sequência que dê certo sem a gente saber aonde que deu certo, né? O que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que não deu certo? Anota tudo, papel, certo? Terceiro passo, então, pessoal, genética. A genética, pessoal, eu procuro hoje avaliar a genética depois de vários anos criando e anotando tudo, tirando resultado daqui e dali, algumas mudanças que a gente vem, porque eu sempre falo que a criação é um processo de evolução. Todo ano você aprende uma coisa nova, você nunca sabe tudo. Não, todo ano você aprende com a ave, você aprende com outros criadores, você aprende estudando, né? Na prática é onde a gente erra e, opa, eu não posso fazer isso de novo, vou fazer diferente, até acertar. Então, genética, pessoal, hoje está sendo cada vez mais valorizado e difundido genética. Por quê? Porque se eu vejo uma ave que tem as características que eu quero, eu vou num campeonato, eu vejo aquela ave com as características que eu quero chegar numa ave dessa forma, né? E para mim adquirir às vezes é difícil, então eu vou tentar tirar um filhote, vou criar um filhote com as características que eu quero, naquela qualidade. Então, primeira coisa, né, pessoal, de quem eu estou adquirindo? Confiança, procurar pessoas sérias, pessoas que, no conceito geral, hoje a informação está muito fácil da gente conseguir, então, pessoas, de quem que eu estou adquirindo? Essa pessoa já teve resultado? Quais resultados ela teve? De quais aves que ela teve resultado? Vamos tentar entender ali as transmissões que essa pessoa que eu estou indo lá adquirir um filhote, vamos tentar entender de que forma que ele chegou naquele resultado, como que é o processo que ele faz, de que forma que ele usa, né, as matrizes, o macho e a fêmea, quem que ele cruza, né, da onde que é a origem, o pai, o avô, o bisavô, da onde que ele chegou no resultado que ele tem, né? E sempre que a gente for começar uma criação, pessoal, principalmente para adquirir fêmeas, procure adquirir uma filhota. Não pensa assim, eu vou adquirir uma criadeira porque daí já vai chegar na minha casa e vai criar. Às vezes você pode demorar 2, 3 anos para adaptar uma fêmea que já criou em outro lugar. Por quê? Porque ela tinha lá um manejo, ela tinha uma pessoa que fazia o processo, ela tinha um tipo de ninho, um tipo de gaiola, um tipo de local, e às vezes ela demora para se adaptar, considerando a média, né, pessoal? Sempre falando que existem exceções à regra de fêmeas que são craques, assim como os machos. Mas se você for começar, comece por uma filhota. Por quê? Porque ela vai adaptar com você, ela vai adaptar na gaiola que você colocar, no ninho que você colocar, no método, no lugar que você usar, certo? Então uma filhota sempre é mais fácil. E procure pesquisar com o criador que você está adquirindo a genética, né? Qual é a raça que vem, quais os critérios que foram utilizados até ali, né? Quem cruzou com quem.
E com relação ao macho, fica um pouco mais fácil porque o macho tem as características, né? Então, esse canta bastante, esse repete, esse tem velocidade. A gente vai observar as características no macho. Então, eu sempre falo que no macho, às vezes, a característica é mais importante do que a árvore, né? Mas a árvore vai ser o quê? Vai ser um mapa que você vai ter para entender que aquele macho com aquela fêmea já teve índices de resultado, certo? Aí você vai pegar e vai ter um caminho, né? Eu, quando eu comecei a criar curió, por exemplo, pessoal, eu procurei uma pessoa que já tinha resultado e estava tendo resultado com uma determinada genética. Porque se você, eu quero a genética do fulano, eu quero a genética do ciclano, eu quero a genética... Todas as genéticas são boas, mas às vezes quando vai cruzar entre si, não dá resultado. Por quê? Porque elas não conversam, elas não somam características. Elas dão características no plural. E isso faz com que você demore muito mais tempo para construir uma genética. Porque daí você vai ter que pegar e estar à mercê da sorte. Talvez aquela característica muito boa lá do fulano, com a característica muito boa do ciclano, talvez dê certo as duas. Mas a probabilidade é dizer que não. Porque aquelas pessoas utilizaram critérios de seleção e chegaram naquela qualidade. Então é mais fácil, às vezes, você adquirir o macho e a fêmea dele, saber o que combina com o que e fazer o cruzamento. Beleza? Então essa é a importância da genética, certo, pessoal? Transmissão. Depois você vai avaliar. Transmitiu? Mantém. Não transmitiu? Essa característica não passou. Então eu vou buscar uma outra ave que é dominante naquela característica para somar. Beleza? Exercícios e voos, pessoal, como eu estava falando. É muito importante nessa época agora que as fêmeas façam exercício. Você pode utilizar, às vezes, voadores de 1 metro, 2 metros, 3 metros e colocar mais de uma fêmea. Qual um critério muito importante a observar, pessoal? Eu vou colocar 3, 4 fêmeas ali para fazer exercício ou no viveiro. Toda vez que você for colocar essas aves juntas, coloque todas ao mesmo tempo, certo? Se já tiver 3, 4 aves dentro de um viveiro, dentro de um voador, não adicione outra lá depois. Por quê? Porque a ave é territorialista, principalmente, pessoal. O que acontece? Ela domina aquele território, então ela se alimenta, ela sabe ali a quantidade que vem para ela e instintivamente, por instinto, se você colocar uma outra ave, após alguns dias lá junto com elas, elas vão entender que é um invasor. Cara, tá chegando mais uma pessoa para dividir a comida comigo. Tá chegando mais uma pessoa aqui no meu ambiente. E ela vai, bater. E aí isso pode trazer a ave que se ingressou depois e até a óbito. As outras que estão ali vão todas em cima dela. Certo? Então não faz isso. Quer colocar as aves num ambiente maior, num viveiro, num voador? Coloque todas lá ao mesmo tempo. Certo? Tira elas das gaiolas pequenas e coloca lá ao mesmo tempo. Para quê? Porque aí todas vão estar num ambiente novo ao mesmo tempo. Vão estar recessivas e não dominantes ao território. O macho, o reprodutor, é muito importante também que agora, nesse período, aí, por no mínimo 30 dias, ele faça os exercícios também em uma gaiola maior, em um voador, tá? Você quer colocar o macho junto com as fêmeas? Nesse período após muda, pode colocar, porque ele está com o hormônio baixo, ele não vai tentar bater na fêmea ou alguma coisa assim, tá? Desde que vocês coloquem juntos, certo? Agora, quando você sentir lá que daqui 30, 40, 60 dias eles começarem a brigar, depois de estarem no mesmo ambiente, é sinal de que eles já estão com os seus hormônios subindo, já querendo ir para a parte, né, já se esquentando para talvez uma reprodução. Certo, pessoal? Lembrando que sempre que uma ave estiver afastada e cantando, ela vai automaticamente entender que está chegando próximo da reprodução e vai fazer com que ela simule esse período, porque ela entende que se alguém está cantando e eu estou ouvindo, vou começar a interagir, eu já estou chegando próximo da reprodução. Porém, às vezes o clima não está favorável, o meu metabolismo não está alinhado para isso, então vai faltar gasolina lá na frente, certo? Então, a importância dos exercícios e do voo, certo, pessoal? Vai dar resultado lá na reprodução, contra ovo trancado, macho que não fertiliza, o macho que não consegue, às vezes, acoplar com a fêmea, porque ele não consegue ter resistência para parar em cima da fêmea e galar,
Ele tem que ter força física para isso. O sol, pessoal, a importância do sol. É muito importante que lá no seu criatório o sol entre pelas janelas, tenha claridade suficiente para que ele chegue até as aves. Ele não precisa incidir diretamente, mas que chegue aquela claridade, aquela incidência dos raios solares nas aves. Tá? Caso isso não seja possível, pessoal, coloque no sol, em locais onde o sol chegue nas aves. Não precisa ficar direto no sol, é perigoso, porque às vezes você vai tirar a ave do sol onde ela esquentou e colocar de volta para um local que está frio, que está sem sol, ela vai sentir a mudança brusca de temperatura e isso vai trazer uma infecção respiratória para ela, certamente. Nunca faça isso. Colocar uma ave no sol direto e depois tirar e colocar na sombra ou em um local interno onde a temperatura está muito mais baixa, isso dá um choque de temperatura e vai trazer problema nas cordas vocais dela. Vai começar rouquidão, infecção respiratória, batedeira e várias coisas. Então é muito importante para a reprodução, porque o sol ele transmite os raios UVA e a vitamina D. Certo, pessoal? A vitamina D é uma das vitaminas que ajuda na fertilidade. Então, se o macho não pegar sol, no mínimo de 1 a 2 vezes por semana, né, o sol pelo menos que incida, que chegue a claridade nele, não precisa pegar direto, para tomar esse cuidado, principalmente agora no inverno. E as fêmeas, mesma coisa. Se no local do seu criatório não pega sol nenhuma hora durante o dia, coloque elas para pegar sol. Né? Leve as gaiolas até um local onde elas possam pegar sol de 1 a 2 vezes por semana. É muito importante porque isso vai influenciar lá no resultado, na qualidade dos ovos, dos filhotes, a imunidade da ave, do galador, a fertilidade do galador, tudo isso é influenciável. Caso isso não seja possível, existem suplementos vitamínicos hoje que você pode adquirir. Eu trabalho, eu não tenho tempo de colocar no sol e tal, no fim de semana eu também não tenho tempo e tal, como que eu faço? Então existem suplementos líquidos que você coloca na água da ave, que ajuda a trazer a vitamina D para o organismo da ave também. Porque a plumagem vai ser influenciada com isso também, pessoal. Então, aí caso você não consiga ofertar isso naturalmente, você tem que buscar suplementos líquidos para trazer isso para a ave, certo? Então, a importância do sol. Agora o passo número 6, pessoal, a poligamia e monogamia. O que é isso? Isso vai depender do critério que você tem de disponibilidade de tempo e também do resultado que você quer ter a sentido de genética. Poligamia, o que é? Eu uso um macho para várias fêmeas. Tá? Normalmente um macho ele pode dar conta, né, num processo de reprodução, até 5, 6, 7 fêmeas. Certo? Meio que ao mesmo tempo, proporcionalmente. Tá? Então você quer usar um macho para mais fêmeas. Isso se chama poligamia. Tá? Eu vou conseguir aproveitar a genética desse macho para cruzar em várias fêmeas para eu ter o resultado dele. Ele é transmissor, ele é dominante, ele é raçador e eu quero ter vários filhos desse macho. Então vou usar ele em mais de uma fêmea. Esse processo exige algumas características que depois a gente vai trazer aí como que a gente faz esse processo de forma mais criteriosa, tá? Um passo a passo mais aprofundado nesses detalhes. Né, pessoal? Lembrando que essa live a gente está trazendo os conteúdos mais sucintos, mais em tamanhos menores, para justamente ir dando um passo para o pessoal já começar. Né? Mas a gente depois vai trazer esses conteúdos mais detalhados para que você tenha uma clareza maior ainda. Tá? E a monogamia, pessoal, são em casais. Você forma os casais, você coloca eles no ambiente e eles vão fazer o processo, o macho com a fêmea juntos. Tá? Então isso seria o processo de monogamia, é o casal. Você vai escolher o macho e a fêmea e vai colocar eles lá, ela vai chocar, vai tratar os filhotes, o macho vai ajudar. Então é o processo através de casais. Lembrando, se você for fazer isso dentro de um ambiente pequeno, um casal pode atrapalhar o outro, certo? As fêmeas também na poligamia, você tem que cuidar o comportamento delas. Às vezes umas fêmeas são mais agressivas que as outras e atrapalham, dependendo da fase que elas estiverem, certo, pessoal? E o sétimo e último passo é o ambiente
e como que você vai ter um critério de ambiente. Então, como eu já falei, pessoal, o ambiente é muito importante você cuidar. Se esse ambiente tem claridade, se esse ambiente se esse ambiente tem claridade, se esse ambiente não é muito úmido, muito frio, se esse ambiente tem a tranquilidade, não tem muitas pessoas ali, bichos, outros animais andando por dentro do ambiente, pessoas, crianças correndo, porque as aves não se sentem seguras. Se as aves não se sentem seguras, elas não entram em processo de reprodução. Ela entende que ali tem ameaça, que ali pode ter algum risco para que a prole não vingue, para que a prole não dê certo. Muito acontece às vezes durante o processo de criação, o pessoal da fêmea matar o filhote, da fêmea quebrar o ovo, porque ela sente que houve alguma ameaça no ambiente. Então, se o ambiente não é tranquilo, acaba prejudicando o resultado também. As pessoas que frequentam esse local, a ave, ela se acostuma com as pessoas que vão lá. Se é uma, duas pessoas que tratam, que mexem, que fazem a limpeza, ela se acostuma com aquela pessoa. Se chega uma pessoa estranha, ela já entende que é uma ameaça. A voz diferente de outras pessoas ali já traz uma intranquilidade para a ave e vai atrapalhar no processo de reprodução também. Então é muito importante você cuidar desses critérios. Luminosidade. Eu sei que às vezes hoje, se você não tem a luminosidade natural, você pode adquirir algumas lâmpadas de raios UV, UVA e UVB, que são os raios que fazem o mesmo papel que os raios do sol. Aí você pode colocar essas lâmpadas no criatório, você pode até programar com um timer lá para elas acender de manhã, desligar à tarde, e isso vai ajudar no processo de claridade para as aves, porque elas também entendem, quando chega a época certa de reprodução, que os dias são maiores, porque elas filtram isso através da claridade. Então é muito importante, e o resultado é melhor quando o seu criatório consegue ter claridade adequada, higiene adequada dentro do ambiente, o cuidado do comportamento das aves que ali estão, se existem outras aves às vezes incomodando, perturbando, isso pode atrapalhar no processo de reprodução. A higiene e a movimentação das pessoas. Quanto mais tranquilo, mais fácil é, certo? Então as pessoas que tratam lá, procurar sempre ser as mesmas pessoas para a ave acostumar. Se ficar toda hora entrando pessoas diferentes, bicho, criança no ambiente onde as fêmeas estão criando, isso vai trazer prejuízos no sentido de criação, certo, pessoal? Então esses são os 7 passos que a gente trouxe hoje, falando mais sobre reprodução e sobre os preparativos agora, para que eu já chegue lá na hora certa de criar e já esteja com tudo em dia, certo? Quem tiver comentário, dúvida, vai colocando aí que a gente vai tentar responder alguma coisa ao vivo. E outra coisa, pessoal, até em detrimento a tirar dúvidas do pessoal, algumas pessoas que estão aí curtindo nossos conteúdos, estão compartilhando, estão trazendo algumas perguntas para nós, e para a gente ser mais assertivo também nos conteúdos para vocês, para a gente conseguir de fato entender o que vocês estão precisando e trazer essas respostas, através de experiências que a gente já teve, através das coisas que a gente está vivendo, o pessoal está trazendo assunto para nós. Esse é o nosso intuito, trazer informações para vocês. Nesse domingo agora, às 20 horas, às 8 horas da noite, a gente vai fazer uma live, tá? Então quem tiver o interesse de tirar dúvidas, de fazer perguntas para nós, de talvez estar passando por uma situação específica agora, com relação à reprodução, campeonato, genética, seja o que for. Quem tiver dúvida sobre a espécie que cria, sobre algum processo que está fazendo da criação, nesse domingo agora, que vai ser dia... Hoje, vai ser domingo, vai ser dia 14, isso? Hoje é 10, né? 13 é sábado, 14. Dia 14 agora, às 20 horas da noite, a gente vai estar fazendo uma live só para responder as perguntas de vocês, tá? Eu vou estar ao vivo com vocês, às 8 horas da noite, tirando dúvidas, respondendo, e o melhor de tudo,
A próxima live de quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, ao meio-dia, a gente vai, através dos feedbacks do pessoal que tiver conosco, e aqueles assuntos que forem mais necessidade, vai ser o assunto da próxima live de quarta-feira que vem. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos aí. Domingo, às 8 horas da noite, a live só para tirar dúvidas, só para responder vocês sobre o que vocês estiverem passando e o que vocês tiverem necessidade. Beleza? Então, e na quarta que vem, estamos lá com mais um conteúdo para vocês. Quem tiver, tem alguém que tem alguma dúvida, algum comentário aí? Não? Beleza? Então, até domingo e depois quarta que vem. Valeu, grande abraço!